Deus falou profundamente no meu coração através dessa palavra. E eu tinha preparado algo muito parecido. Na verdade, eu falei assim: nossa, eu vou ver o que Joane vai levar essa noite, e daí eu levo, né? Mas o Senhor começou um tratamento comigo esse ano. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso. O tema que eu tenho escolhido, que eu tinha escolhido, era sobre o medo. Que esse ano Deus me falou muito sobre o medo. Eu comecei o ano para me cair de prova, falei assim: Senhor, esse ano, nem que eu cometa erros novos, mas eu não quero viver a mesma coisa. Eu comecei falando: eu quero, Senhor, que seja cometer novos erros. E, Senhor, daqui agora para de junho para cá, o Senhor tem me tratado muito, me mostrando, sabe, os meus medos e aquilo que me impede de avançar nele. Sabe, eu comecei trabalhando no final do ano passado numa loja. Acho que a maioria dos irmãos sabem, né? E nessa loja tinha alguns conflitos, algumas coisas que muitas vezes entristeciam o meu coração. Mas eu falava assim: não, virou o ano, eu falei: eu vou permanecer aqui até o final do ano, porque final do ano eu vou receber 10 e tal, vou fazer os planos, aí eu faço umas coisas diferentes, eu entro no mestrado, estava assim tudo totalmente planejado na minha vida, sabe? E eu sou de planejamento, eu sou uma pessoa, digamos, controladora. Então eu já tinha feito, eu falei: nossa, eu passo estresse, mas quando eu passava estresse, eu falava assim: não, eu vou pensar que até o final do ano eu vou receber, nem que seja para me comprar alguma coisa com o meu 10º, e ano que vem eu estou no mestrado. Então, estava tudo bonito, caminhando, até que um belo dia eu cheguei na empresa e a menina falou assim: mas é só lá que o chefe quer falar contigo. Eu falei: tá. Ainda era final do mês, início, era tipo assim, foi um feriado e acho que era o dia 1º, por aí. Aí eu falei: será que eu já vou receber, sabe? Eu fiquei pensando assim. E aí ele falou bem assim: Maria, então nós estamos encerrando com você. Infelizmente a gente não vai poder continuar com você aqui na loja e tal. Aquilo lá quebrou minhas pernas, porque eu já tinha tudo planejado, sabe? Tudo planejado o que eu ia fazer, cada movimento meu. E aí quando ele foi falando, eu fui: e agora, Senhor? E agora? E eu fui pra casa pensando muito, cheguei em casa até chorando. Mas eu não cheguei chorando, eu chorei logo depois. Falei: e agora? Eu fui mandar embora. Isso me causou muitas coisas. Primeiro que eu nem sabia o que era ser mandado embora direito, né? Que eu nunca tinha passado por isso. E eu comecei uma profunda angústia no meu coração. Comecei a pensar que era culpa minha. Pensei qual emprego eu ia arrumar. E eu pensei: gente, eu sou formada, será que eu vou atrás do emprego na minha área? E aí eu lembro que era início mesmo do mês e no sábado tinha o clamor das mulheres. E eu vi aqui muita fita, me culpando, porque eu falei: nossa, eu sou uma péssima funcionária, vou mandar embora e tal. E eu cheguei aqui e era no dia que a pastora Maria Padilha trouxe a palavra. E no final ela falou bem assim, ela foi orar por nós, deixa eu chorar, né? E ela falou bem assim: Deus falou que você está muito se questionando sobre se é culpa sua ou não. E ela não sabia de nada, né? E ela falou assim: Deus te mandou te falar que não é culpa sua, fica tranquilo, descansa. E daí eu fiquei muito feliz depois que o Senhor falou comigo. E aí logo eu recebi uma acerto, eu fiquei mais feliz ainda. Muitos anos da minha vida eu vinha planejando, eu tinha sonho de viajar, só que eu sempre tinha muito medo e não tinha condições. E a gente também foi numa outra conferência, numa igreja lá no Verbo da Vida, e a pastora falou assim: gente, eu tinha um sonho de viajar e Deus, Ele me disse um dia que Ele se importa com o meu sonho. E eu tinha uma viagem, assim, só que dela era uma viagem internacional. E Deus bancou tudo. E na hora parece que Deus falou assim: vai, Maria, viagem. Mas a partir disso eu também me questionei. Falei: não, acho que não é a hora certa. Eu nem sei se eu vou arrumar outro emprego e tal. E Deus foi me mandando com medo, gente. Eu fui no shopping e falei: gente, eu vou comprar. E fui com medo, gente. E assim, Deus é maravilhoso, porque era um sonho antigo que eu tinha.
E eu falei, mesmo que eu fosse sozinho, eu sei que Deus está comigo. Mas a partir disso, tinha muitas coisas que Deus queria trazer para fora dentro de mim. Muitas coisas que eu nem sabia que eu guardava dentro de mim. Muita insegurança, muito medo. E assim mesmo na loja, sempre quando eu chego aqui eu falo sempre feliz, né? E na loja, muitos clientes me elogiavam, falavam assim, nossa, você sempre está sorrindo. Até um dia que eu fui muito ferida lá e eu tive que sorrir mesmo desse jeito. E o Senhor falou, é o seu testemunho que você não é só feliz quando você tem motivos para estar feliz. O Senhor começou a falar, é hora de você viver o que você fala. Eu lembro que um dia ela estava muito chateada com algo que tinha acontecido lá e chegou um cliente. E aí ele falou, eu não lembro nem o que ele queria, sei lá, alguma coisa assim. E eu estava séria, e às vezes eu nem percebi que eu estava séria. E daí ele deu algum retorno para mim. E eu entendi, eu falei, nossa, eu estou sorrindo, tipo assim, porque era algo muito comum, as pessoas já falavam. E daí ele falou assim, é hora de você ver esse testemunho que você sempre vai estar feliz diante de todas as situações. E depois disso, né, eu fui para essa viagem, comprei as passagens e comecei a planejar. Mas ainda estava em casa, sem saber o que eu ia fazer. Aí o marido da minha prima, ela falava assim, gente, eu quero só um freelance, porque eu não quero trabalhar, porque eu vou viajar. Ela falava só alguma coisinha assim para eu fazer. E o marido da minha prima, que eu nem tinha contato, falou assim, Maria, vai surgir uma oportunidade de 15 dias de você cobrir férias lá na padaria. Eu falei, eu vou. Aí depois, por que eu aceitei? Gente, cozinha não é minha praia. Eu tenho medo de cozinhar, tudo que eu faço não fica bom. Aí ele começou a me ensinar lá, e ele falava, Marielle, você consegue, só que você é muito insegura no que você faz. E ele não me conhecia, gente, não conhecia, eu conhecia ele através disso. Ele falava, você dá conta. E às vezes, mesmo quando eu sabia, eu não queria me arriscar, porque não era da minha área. Eu falava, o que eu estou fazendo aqui? Às vezes, meu Deus, onde que eu fui parar para ajudar nessa viagem? E a gente ficou um mês me ensinando. Quando deu um mês, eu saí de lá. E eu fiquei um mês responsável pela padaria inteira desse mercado. Todo dia que eu chegava, eu falava, Senhor, não dou conta. Senhor, me ajuda, me dá graça, porque o Senhor sabe que eu não sou da cozinha e tal, e tal, e tal. E quando ele foi me ensinando, eu estava começando a me acostumar. Ele saiu. E eu me vi sozinha ali, tendo que dar conta de tudo. E tipo assim, ele era tanto minha base de segurança que ele me ensinava, que ele falava com outras pessoas lá do serviço. Era ele, mas alguns que ficavam na cozinha não falavam com ninguém, não precisava falar, sabe? E aí ele saiu, eu falei, e agora? Eu vou ficar aqui sozinha. Aí depois disso eu me dei conta, na hora que eu estava começando a me acostumar. Certo dia meu chefe falou assim, chegou lá, o chefe falou assim, não, você vai para outro lugar. Eu falei, meu Deus. Estava 2 meses, eu entrei lá, 1 mês estava sendo ensinado, outro mês estava subindo, e outro mês já estava em outra região. Que eu não sabia o que eu ia lidar. E lá Deus tratou mais uma vez o meu medo, minha segurança. Foi me falando assim, não, você dá conta, e eu não dou conta. E Deus, você vai dar conta. E o Senhor foi me tratando de tantas coisas que a gente costuma falar, né? Deus nos leva ao deserto para ser tratado. Mas Deus me tratou com tanto amor, eu falei, Senhor, isso aqui não é um deserto, é um jardim. Porque o Senhor está me tratando, sabe, com tanto amor. Com tanto amor, o Senhor fala assim, o Espírito Santo está, tipo, apontando seu erro, mas falando assim, não, isso pode mudar, eu te dou condições de você ser diferente. E aí, até estava falando com o Jonas, meu cunhado, ele falou assim, Maria, quanto tempo você está lá? Tipo assim, eu comecei, depois eu estava abrindo mercado, depois eu estava abrindo outro, e eu fiquei assim, 2 meses no lugar, 1 mês aprendendo, outro mês assumindo, outro mês totalmente responsável por outro lugar, e 2 meses em casa. Então assim, sem poder me acostumar, lá é um lugar que eu não consigo chegar e falar assim, hoje eu vou fazer isso e isso, e vai dar certo, isso não, porque é imprevisível. E o Senhor me trata muito nessa imprevisibilidade, porque eu não posso falar, não, vai ser assim, tem uma previsão, eu tenho que chegar e orar e entregar nas mãos do Senhor e pedir sabedoria para Ele, porque eu vou falar. E aí, quando eu machuquei lá no jogo, que até hoje eu não sei explicar, o Senhor começou outro tipo de tratamento comigo. Porque quebrar os
os meus pés, né, e sair do serviço, que era um lugar que eu estava empregada, que eu estava, por mais que eu não estava confortável, mas eu sabia que eu tinha um emprego. Foi um choque para mim. E assim eu falei, todo o plano que eu mal tinha começado a fazer foi por água abaixo. E assim é um mundo que o Senhor não me deixou confortável em nada. E Deus me tratou muito no meu autocontrole. E quando eu caí, o Senhor me fez lembrar quem eu era. E antes, até na outra igreja, eu tinha um relacionamento ideal de paternidade com Deus. Eu me relacionava e ia para qualquer lugar que o Senhor mandasse, porque eu confiava plenamente nele. Depois eu amadureci e eu pensei, eu vou buscar entendimento e eu vou fazer algumas coisas, porque eu tenho algum conhecimento, eu acho que é assim, mais racional, né? E o Senhor me fez lembrar, Maria, lembra de como você era. E é muito difícil eu sair do autocontrole para total dependência de Deus. É muito difícil porque eu sou uma pessoa totalmente planejada. Planejo como que eu vou descer aqui, como eu vou descer como eu vou fazer tal coisa. E aí o Senhor me deixou numa área que eu só podia depender dele. Só podia depender do que ele ia fazer, do que ele ia falar. E me mostrou, você tem medo nessa área, nessa área, nessa área. Sua insegurança nessa área, nessa área, nessa área. E mais do que isso, eu consegui, depois que eu caí, eu consegui as coisas tão fáceis. Eu falei assim, eu sou o Senhor, porque eu pensava, sabe, na segurança do emprego que ele te dava, por mais que não era confortável lá, mas eu sabia que tal dia que era meu salário. Eu sabia que eu podia comprar tal coisa, porque ia dar, ou a fatura do meu cartão, na hora que chegasse tal dia, eu ia pagar. E aí, quando aconteceu, fiquei sem emprego, não vi nada. Só que Deus proveu que nesses meses que eu fiquei em casa, eu ganhei muito mais do que eu recebo normalmente. E sim, tipo assim, eu tinha algum problema, eu ia lá e parece que as portas se abriam, eu enfrentava fila, eu não fazia nada, parece que simplesmente eu conseguia todas as coisas. E eu falava, meu Deus, é na dependência do Senhor. É na dependência do Senhor. E muitas vezes a gente pensa, não, eu vou por esse caminho porque ele é mais fácil. Já estava falando, eu estava até pensando ali no banco, porque Deus tem falado para ela falar, porque a segurança dela é cantar, e Deus tem falado para cantar, sendo que minha segurança nunca foi cantar. Eu sempre admirei, Joelle e Cailane, quando elas falam com aquelas vozes, e eu sempre falei, Senhor, eu não tenho essa voz, minha voz é um hino, mais ou menos. E por aí. E Deus tem me feito entender, sabe, sobre a vida plena que nós devemos ter nele. E o princípio da obediência, da dependência. Sabe, Adão e Eva, eles tinham tudo ali no jardim. Tinham tudo, eles, digamos assim, eles tinham uma independência de necessidades, assim, porque lá eles tinham todas as necessidades supridas, mas eles tinham dependência daquela conversa, daquele momento com o Senhor. E é isso que Deus me fez lembrar, sabe? O princípio da paixão, do amor, que nos leva a confiar. E quando confiar em Deus, totalmente, quando a gente para no primeiro amor, a gente não pensa. A gente só confia e só pega. E eu fiquei pensando, Senhor, que parte do momento da minha vida que eu passei dessa total confiança para uma parte de controle extremo, de ansiedade, de querer previsão das coisas. Isso se formou numa casca tão grande. Até mesmo eu falo que na parte dos relacionamentos o Senhor me tratou, porque eu sempre ficava assim, isso eu não vou escolher esperar. Mas eu não tinha a total confiança que eu podia confiar em outra pessoa a ponto de sair da casa dos meus pais com essa pessoa. E porque eu confio totalmente no amor de Deus, no amor dos meus pais, eu falo, ninguém vai cuidar de mim assim, não. Então o Senhor vai tratando todas a insegurança, todos os medos, simplesmente numa base, amor por Ele, confiar no amor dele, que Ele vai te direcionar a um lugar. Sabe, eu saí, para mim, entrar nesse emprego assim de cabeça, praticamente foi realmente sair sem rumo.
Eu saí, cheguei lá, tipo assim, eu preciso disso, e cheguei lá. E hoje, eu estando lá, todos os dias eu falo assim, Senhor, meu Deus, é uma aventura estar aqui. Eu não sei nem o que vai acontecer, mas o Senhor é fiel. Quando eu penso muito para tomar uma decisão, qualquer atitude que eu vou tomar, eu penso em todas as possibilidades que vai acontecer, repenso, faço tal, mas e assado e tal. E até mesmo tomar conta do Ministério dos Adolescentes foi algo que Deus me tirou. Uma hora assim que eu poderia pensar, eu sei mais fazer isso do que isso. Porque eu pensei, nossa, faz tempo que eu passei pela adolescência. Quer dizer, não faz tanto tempo assim. Então é algo que eu preciso depender de Deus para acessar eles. Então, se eu não depender de Deus, eu não consigo chegar, eu não consigo prestar ministério, eu não consigo prestar culto, eu não consigo fazer nada. E hoje, assim, estando praticamente recuperada, eu penso muito sobre caminhar, sabe? E o quanto o caminhar não é certeza só da força das suas pernas. Esses dias foi o primeiro dia que eu saí sozinha, depois que caí, a gente faz as coisas tudo de novo, andar, virou novidade pra mim, andar sozinha. É algo que eu fazia há muito tempo. Aí eu fui fazer minha unha, eu saí lá de casa, fui até mais ou menos perto lá do mercado, Monte Real. E parece que foi tão estranho, eu falei, gente, eu tô andando sozinha, eu tô andando, eu tô caminhando. E é isso quando a gente volta em Deus, sabe? Você aprende basicamente o que você sabia, só que de forma com uma revelação diferente. A gente entende que a gente pode e deve depender de Deus, porque o amor dele não muda. Não muda. E a fé, ela requer de nós atitudes. Deus, ele vem para provocar em nós transformação. Então, se eu creio em Deus, assim como lá, se não me engano, Tiago fala, me mostra as suas obras, que eu pude falar da sua fé. Então, se nós temos fé, nós temos que tomar atitudes de fé. Não basta eu pensar e guardar no meu coração, mas eu preciso avançar. E hoje eu entendo que Deus, ele tem um propósito, mas ele tem chamado. E a gente vai cumprindo vários chamados até chegar ao nosso propósito. Por exemplo, antes eu falava, eu não vou fazer isso porque às vezes nem é o propósito que Deus tem na minha vida. Eu não vou cantar porque não é o propósito que Deus tem na minha vida. Eu não vou dançar porque não é o propósito de Deus na minha vida. Mas talvez é o chamado dele para você agora. Não significa que às vezes a sua vida inteira vai ser pregar, a sua vida inteira vai ser cantar, a sua vida inteira vai ser participar do culto, mas significa que Deus está te chamando para você fazer aquela função naquele horário, e isso vai te impulsionar até você chegar ao propósito. Nesse ano que vai chegar, eu quero trabalhar com o Senhor com fé. Sabe, trabalhar mais do que eu trabalhei esse ano. Possivelmente não fiz muitas coisas esse ano, mas tudo que Deus nos manda fazer, Ele nos trata também por dentro. Muitas vezes a gente já valoriza o ministério, mas Deus está tratando do nosso caráter. E sabe, quando a gente reconhece, eu tive que reconhecer: Senhor, eu sou medrosa, Senhor, eu sou controladora, Senhor, eu sou egoísta. É difícil, às vezes até quando a fulana chama eu tô ali sentada, mas às vezes eu falo, eu não vou. Tipo assim, é muito difícil eu falar assim, nossa, eu quero ir. Mas eu vou porque Deus tem um chamado para mim. É que às vezes as pessoas olham, elas não enxergam o nosso medo. Mas a gente lá, a gente chega aqui, eu falo assim, eu falo através de mim, igual a pessoa que o Senhor chamou para ministrar esses dias. E aí a igreja encheu, eu falei, Senhor, eu não vou. Eu queria pedir uma mãe e falar, mamãe, ministrar no meu lugar, sem mentira nenhuma, porque eu estava com medo de falar. E Deus, ele nos expõe para que então a gente seja totalmente
machucado, as nossas feridas, nossos testemunhos geram para nós autoridade. E a gente vai poder realmente falar. E a gente vai poder pregar em cima porque você já passou. Então, muitas vezes, Deus ele vai mexer sim com aquilo que é desconfortável. Porque eu não tenho segurança. Gosto de Deus falar assim, Marielle vai cantar. Eu sei que eu não sei cantar, então eu vou depender de Deus para fazer isso. Porque se a gente fosse bom no que a gente fizesse, para que Deus ia precisar da gente? A gente ia confiar só na nossa técnica. Se você é um especialista em fazer, você precisa usar, porque você já é um especialista. Assim como os discípulos, eles reconheceram quando Jesus chegou ali, né? Eles eram pescadores profissionais. E Deus chegou e transformou a vida deles, e depois eles não conseguiam pescar mais, que era o que eles faziam, sabe? Sem Deus. E é isso que Deus nos chama. Porque o trabalho é a parte que a gente tem contato com pessoas que não pertencem à mesma fé que a gente. Então, muitas vezes, Deus nos usa ali no trabalho, ali onde você tem contato com outras pessoas, para que as pessoas possam ver e crer em Deus através das nossas vidas. Saber, não vai reconhecer Marielle a profissional, vai conhecer a Marielle que faz o trabalho dela como servindo ao Senhor, que faz aquilo como cristã mesmo. Então, muitas vezes, falar, eu não vou fazer porque eu não sei, eu não vou fazer porque eu tenho vergonha. Isso não significa que nós vamos chegar e fazer de qualquer jeito, mas significa que nós vamos apresentar tudo ao Senhor. Porque se Deus ele tem um chamado para nós, Ele nos capacita. Deus tratou muito a minha insegurança. Quando eu era mais jovem mesmo, aquele versículo que falava que Deus chamou aqueles que não são para confundir aqueles que são. Eu falava, gente, isso aí é eu. Porque eu não sou nada, não sou ninguém, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. E eu chegava diante de Deus com isso, porque eu não sou nada mesmo. Eu sei que por causa disso Deus me chamou. E Deus me tratou, sabe, disso. E tem me tratado. E eu falo assim que até a questão da altura, porque eu falo que se eu fosse baixa, eu ia me esconder em vários lugares. Então Deus me fez de uma forma que eu não consigo passar desapercebido. Até quando eu quero me esconder, a pessoa me vê de longe. Então assim, Deus ele é maravilhoso. Às vezes você está assim, Senhor, eu não vou fazer isso, eu não consigo. Deus é quem capacita. E pela fé, a gente sabe que a graça, ela é mais do que a salvação, mais do que um favor merecido, mas ela é uma força transformadora, capacitadora. E para você viver na graça, você tem que viver pela fé. E quando você vive pela fé, você crê que você não está vendo, que você não consegue fazer, mas que você vai fazer pelo poder da graça que atua em você. Então, assim, não adianta mais eu falar igual a Moisés, né? Ou falar igual como aquele que estava malhando o trigo, eu sempre esqueço do nome dele. Gideão. Eu me identificava muito com o Gideão. Porque Gideão ele estava lá escondido, mas ele estava fazendo a parte dele. Aí um anjo desce do céu, ele vê o anjo e fala assim, não, eu sou fraco, eu sou o menor da minha família. Eu não consigo, tem tantas pessoas mais capacitadas igual eu. E já ele fala, muitos de nós podemos falar, não, mas eu não. Mas eu não. Eu nasci, para a gente firmar nossa identidade em Cristo, é difícil. Eu, por exemplo, lá em casa, né, eu sou a mais nova de 2 irmãs mais velhas. Então, eu era muito guiada pelo que as minhas irmãs falavam. E o que elas falavam, eu aceitava. Mas chegou um dia que eu não podia mais ficar na sombra delas, que Deus estava chamando eu, e eu querendo ficar na aba. Que Deus precisou ressaltar identidade, precisei me posicionar. E é assim com todos nós. Deus chama todos nós para fazer algo. Teve até um ministrador que falou bem assim, se você aceitou Jesus e
você crê em Jesus, que você foi batizado, você já pode falar. Porque a gente espera um momento. Ah, não, vou falar. Você não vai falar o que você não sabe. Mas você vai falar o que você sentiu. Por que você creu que Jesus era Salvador? Fala para as pessoas por que você creu. Por que você aceitou? Por que você batizou? Não significa que você vai precisar de todos esses versículos decorados. Logicamente, vai precisar ler, meditar e passar tempo lendo a palavra, louvando, adorando. Mas isso é para nós. Mas não significa que para falar de Jesus você tem que ter tudo aqui decorado. Saber todos os versículos. Você precisa andar com Ele. Se você andar com Ele, você vai conseguir falar. Porque se a gente conhece Jesus, a gente consegue apresentar Ele às pessoas. Mas se a gente não conhece, não tem como. Então, eu quero continuar vivendo isso e indo mais além, indo mais fundo em Cristo em 2025. E eu convido todos nós, Igreja do Senhor, a atendermos esse chamado, ir mais fundo. Comece no seu quarto, orando, buscando, intercedendo. Deus vai falar o que você precisa fazer, ou o que você precisa se aproximar dele para você conhecer. Então, 2025, por mais que é uma oração perigosa, né? Mas eu realmente também quero viver na dependência do Senhor e fazer coisas novas para Ele. Mais do que isso, continuar extremamente apaixonado, queimando de amor por Ele. Esse é o princípio das coisas, então eu vou fazer. Mas 2025 também quero cometer novos erros, quero fazer novas coisas do Senhor. Não me acomodar com nada, nem ninguém. Sempre tentar, sempre alcançar. Sabe, nós somos o povo que está aqui próximo da volta de Jesus. E a fé em Deus, tudo nos faz ter ousadia. A ousadia vem daquilo que você recebe de Deus. E enquanto a gente não recebe de Deus, não é ousado, não anda por fé, a gente não chega naquela etapa que a irmã Joana falou, de as portas do inferno não prevalecer. Porque Deus está falando, vai, e a gente está com medo. Vai, e a gente está com medo. O inimigo totalmente ousado. E Deus ainda tratando a gente. Então nós precisamos, a igreja é a instituição mais poderosa que há na terra. Mas muitos de nós não sabemos que a gente tem esse poder. É até incrível, assim, a gente pensar, por exemplo, nós somos pessoas que só participam da igreja, sou só membro, só fica aqui. Mas aí há uma manifestação, a gente primeiro fala, não, tem que chamar o pastor, tem que chamar o obreiro, tem que chamar. Mas nós somos capacitados para repreender, sabe? Para mandar embora, para fazer a obra. Mas a gente sempre pensa, não, tem alguém mais capacitado, tem alguém que tem chamado nessa área. Só que nós, por sermos filhos de Deus, nós somos totalmente capacitados. Então, assim, vamos agir em 2025. Vamos operar, vamos fazer coisas. Os adolescentes estão aí, né? Pronto para explodir, né? Vamos ver, né? Vão falar, vão pregar, vão anunciar a palavra de Deus, vão romper a timidez, o medo, assim como Deus tem provocado em nossos corações e no coração. 2025 será um ano de avanço, eu creio, em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade, senão